Eu quero retomar também um diálogo com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está acompanhando justamente essa reunião da ONU e os detalhes também sobre aquilo que já foi dito, né, Luca? O que você destaca para a gente? Olha, David, por enquanto a fala principal a ser destacada é do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, que disse que estaria disposto a enviar imediatamente inspetores da agência para o Irã para que possam acessar todos os tipos de danos causados às instalações de Isfahan, Natanz e de Fordo, e para que também possam tomar as medidas necessárias a ponto de evitar qualquer tipo de dissipação da radiação, caso isso tenha acontecido. Por enquanto, sejam os agentes em solo, sejam os países vizinhos, não detectaram nenhum aumento na quantidade de radiação na sua região, no seu ar, por enquanto, né, o que é um sinal positivo. Ao mesmo tempo, vemos que muitos países, a Serra Leoa, Coreia do Sul, também o próprio Paquistão que fala agora, pedem a desescalada. Pedem para que ambos os beligerantes tenham uma chance à diplomacia, porque o conflito já se alastra pela região, já há vários conflitos acontecendo no Oriente Médio, a guerra no Iêmen ainda não está resolvida, a Síria ainda passa por instabilidades, a guerra entre Israel e Hamas, a tragédia na faixa de Gaza e agora mais as hostilidades entre Irã e Israel. Portanto, muitos se preocupam também com o impacto econômico que isso pode ter para suas respectivas nações e pedem, de maneira geral, para a desescalada. O delegado de Israel, o representante de Israel, por sua vez, disse que o mundo todo deveria agradecer Donald Trump pela manobra tomada com o ataque no Irã, já que isso inviabilizou o programa nuclear iraniano. Essa é a versão dos israelenses e dos norte-americanos. Nós ainda não temos a confirmação de que tudo foi destruído, que o programa foi completamente inviabilizado. Obviamente que isso demorará algum tempo, principalmente por agentes imparciais, para fazerem esse tipo de conclusão, mas ainda esperamos a resposta do representante iraniano, que está presente sim no Conselho de Segurança, ainda não falou, obviamente que ele falando, nós voltaremos aqui com atualizações, porque é importante também, através dessa fala, saber o que o Irã busca no Conselho de Segurança, qual tipo de resolução ele pode apresentar, provavelmente com apoio de China e Rússia, pelo menos diplomaticamente falando, ou se ele pode dar algum indício de qual seria essa resposta prometida aos Estados Unidos. Você falava há pouco com o comandante Robson Farinazzo sobre as possibilidades. Muitos analistas têm aventado várias possibilidades, células terroristas pelo mundo, ataque às bases militares americanas, o fechamento do Estreito de Hormuz, enfim, são muitas as variáveis, mas até agora não temos respostas, por isso é melhor esperarmos para ver o que um representante oficial da República Islâmica do Irã poderá nos dizer nesta reunião que acontece, que logo mais terá também a concessão da palavra para a sua delegação. Luca, eu gostaria também de saber se algum país se manifestou contra os Estados Unidos, assim como o Brasil, manifestando que houve uma possibilidade de uma possível precipitação em relação aos Estados Unidos nesse ataque no Irã. Algum país se manifestou em relação a isso ou não necessariamente? Por enquanto, todas as notificações, as publicações que nós temos dos corpos diplomáticos de cada um dos países, principalmente na região, estão condenando a atuação americana, dizendo que é uma violação da soberania, das fronteiras iranianas, do direito internacional, mas sempre a mensagem final é um pedido para desescalada, um pedido para que ambos os países deem uma chance à diplomacia. Há pouco o ministro das Relações Exteriores do Catar se manifestou neste mesmo caminho, ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita e também dos Emirados Árabes Unidos. Vemos que são países que, caso o Estreito de Hormuz fosse fechado, por mais que temporariamente, seriam fortemente afetados por este fechamento, já que dependem desta rota para escoar sua produção para diversas partes do mundo, e são países que também abrigam bases norte-americanas, que estão geograficamente não muito distantes do Irã ou de Israel, ou seja, não tem interesse nenhum na continuação ou na escalada deste conflito, portanto, é bastante consequente todas as falas feitas até agora. Os países ocidentais, muitos deles apelam para a diplomacia, mas sem condenar diretamente a ação norte-americana, porque muitos deles veem na ação dos Estados Unidos um alívio, por mais que não digam isso de maneira aberta, muitos deles acreditam que o Irã, não tendo as chances de chegar perto a uma arma atômica, significaria uma maior segurança regional e, consequentemente, global.
Obviamente que amanhã, sendo segunda-feira, muitos países tendem a se manifestar e à espera da resposta iraniana. Essas ameaças, algumas delas de forma bastante forte, feitas pelo líder supremo ou por membros do exército iraniano, mas que até agora não tomaram corpo. Até agora não foi observado nenhum ataque cibernético, um ataque efetivo em bases norte-americanas, muito menos questão do terrorismo, que continuam são essas trocas de hostilidades entre Israel e Irã, como acontece nas últimas 10 noites, sempre durante a madrugada, agora já quase meia-noite em Israel, 1 da manhã no Irã, sempre mísseis para lá e para cá, mas nada diferente do que aquilo que estamos notificando durante a última semana. Sem dúvidas, né? E o receio é de justamente não haver a possibilidade, por isso que os Estados Unidos promoveu o ataque, de que esses observadores possam ser enviados. Muito provavelmente o Irã não vai aceitar essa proposta de que possa receber esses observadores e de fato mostrar, está tudo aqui, não tem nada de enriquecimento de urânio, porque sinal de que há uma sinalização de que há algo de errado realmente por lá, né? Exatamente, inclusive o próprio diretor-geral Rafael Grossi, da Agência Internacional de Energia Atômica, disse que, pelas informações preliminares que ele recebeu, nenhum funcionário das instalações nucleares de Fordow morreu ou ficou ferido nessa ação, porque todo o staff havia sido retirado anteriormente e também grandes quantidades de urânio enriquecido foram retiradas da instalação. Ele não apresentou nenhuma evidência, mas isso, de certa forma, vai na mesma linha do que disse o assessor do líder supremo iraniano, dizendo que grande parte do urânio enriquecido acima de 60% permaneceu intacto após este ataque, o que poderia recomeçar facilmente o programa nuclear iraniano. Nós sabemos que as instalações, elas muito caras, demoram muito tempo para serem feitas, provavelmente foram danificadas em certo grau, mas deixou nas entrelinhas que, caso o Irã queira voltar com o seu programa de enriquecimento de urânio para fins bélicos, agora cada vez mais claros que gostariam de fato de alcançar uma bomba atômica, eles continuariam. Não sei como isso será interpretado pelos Estados Unidos, por Israel, se eles se darão por satisfeitos após esta operação, as operações conduzidas até agora, ou se voltarão a atacar, buscarão outros meios, sejam eles diplomáticos, sanções econômicas, enfim. O Irã já é um país severamente sancionado, já é um país extremamente isolado na região em que vive e no mundo, então não sei quais alternativas os países contra o Irã neste momento teriam para inviabilizar um sistema, uma criação de uma bomba atômica, caso isso de fato fosse comprovado. A gente sabe que é importante sempre ressaltar à nossa audiência que há uma guerra de narrativas, de retóricas, os Estados Unidos dizendo que a operação foi perfeita, extremamente bem sucedida, os iranianos falando que o ataque não alcançou o objetivo final. Aí a verdade provavelmente esteja em algum local no meio. É importante a gente esperar mais informações, principalmente das agências internacionais, essas imparciais de vistoria, antes de darmos qualquer conclusão definitiva, porque na guerra a primeira a morrer é sempre a verdade. A gente tem que ter responsabilidade ao trazer informação aqui para a nossa audiência também. Exatamente, Luca Bassani. Bom, vou te deixar então monitorando a reunião, se tiver alguma novidade, até a manifestação por parte do Irã, né, os principais, vamos dizer, os principais ligados nesse contexto todo da tensão, Estados Unidos, Israel ou Irã, uma manifestação por parte desses membros, traz aqui a informação para a gente. Vamos seguir acompanhando então a reunião ao vivo. O Luca Bassani vai acompanhando todas as falas, se tiver alguma mais contundente também vai trazer os detalhes para a gente. Vou liberá-lo então para seguir aqui na programação e retomo a minha conversa com o oficial da Marinha, o Robson Farinazo, oficial da reserva, para falar sobre essa questão, né, a possibilidade de enriquecimento de urânio, porque realmente isso que é o X da questão, que os Estados Unidos dizem, olha, nós atacamos porque eles estão fazendo. Eu me lembro, eu até citei que recentemente eu estive, né, na Marinha Brasileira, e todos os países eles têm segredos em relação às tecnologias, aquilo que tem sido desenvolvido. E o Irã, sobre essa prerrogativa, diz, olha, vocês não podem também conferir tudo porque tem sigilo ali de Estado presente. Só que, quando se fala de instalação nuclear, aí esse sigilo, ele realmente pode ser quebrado. Eu gostaria que o senhor enfatizasse do que é aquilo que é sigilo, que o outro país não pode conhecer a sua tecnologia, ou aquilo que de fato deve ser aberto ao mundo e olha, está tudo transparente aqui.
Pois é, David, a gente tem que olhar o seguinte, né? Os protocolos dessas agências, eles envolvem também instalação de câmeras, né? Monitorando perpetuamente aí determinados cubículos, né? Envolve a inspeção das compras que são feitas, né? Talvez qualificação de técnicos, etc. Mas nós temos que lembrar que agências, elas são compostas por seres humanos. Seres humanos têm fraquezas. Essas fraquezas são exploradas por serviço de inteligência. Ou seja, o Irã perdeu completamente a confiança na Agência Internacional de Energia Atômica. Essa que é a verdade. Por quê? Porque provavelmente dados sigilosos do programa nuclear iraniano foi passado aí, né, aos adversários do país. Então, é uma situação bastante complicado. Agora a gente tem que olhar uma coisa. Essa história do programa nuclear iraniano, que se o Irã está fazendo ou não fazendo bombas atômicas, tem quase 30 anos. Que o Benjamin Netanyahu está reclamando. Já era para ter saído isso. Então é muito complicado, é uma história muito nebulosa para a gente saber o que está certo, o que está errado efetivamente nessa história, né? Eu acho muito... não dá para você cravar e falar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Na minha opinião, se o Irã quisesse fazer uma bomba atômica, ele já teria feito. Só que nós temos que lembrar que desde a época do Ayatollah Ruhollah Khomeini, falecido acho que em 89, se não me engano, que havia uma fatwa, um édito islâmico proibindo a fabricação e o uso de armas nucleares por parte do Irã. Então é uma situação dúbia. Para quem conhece a mentalidade iraniana, sabe que eles têm severas ressalvas ao uso de armas de destruição em massa, porque foram vítimas dessas armas na guerra contra Saddam Hussein entre 80 e 88. E por incrível que pareça, essas armas foram fornecidas por países ocidentais, principalmente pela Alemanha. A Alemanha foi uma das maiores fornecedoras de armas químicas para o Iraque de Saddam Hussein, e os ferimentos provocados em militares e civis iranianos pelo uso dessas armas foram coisas horríveis e estão fartamente documentadas na internet. De fato é isso, né? Só que, caso o senhor enfatizou bem, né? Muitas pessoas acreditam que caso o Irã realmente estivesse fazendo enriquecimento, tivesse essa bomba, já teria até utilizado essa bomba devido ao pensamento do povo. Claro que a gente não pode fazer generalização, né, em relação a isso. Até o premier disse que não, que o premier iraniano disse que não está fazendo esse enriquecimento, mas essa guerra de narrativas, e a gente fica só nas versões das informações do que os países realmente de fato querem divulgar, né? Esse que é o grande receio, de haver uma proporção que realmente haja a criação dessa bomba, que ela seja utilizada, ou os Estados Unidos também numa possibilidade de precipitação atacando uma instalação que nada tem a ver com uma bomba. Mas a falta de transparência também que deixa todo mundo tenso, né, comandante? David, tem versões para todos os gostos nessa história, né? Tem versão para tudo. Agora, o que eu acho que o que fica, o resumo da história, o que se apura, né? Coado esse café, o que nós vamos ter aí é o fim da ordem internacional, né? Porque houve um ataque ao Irã sem nenhuma autorização do Conselho de Segurança, como houve o ataque ao Iraque também em 2003. A gente tem que lembrar que as narrativas que favoreceram o ataque ao Iraque eram completamente falsas. O general Colin Powell, que era o representante americano na ONU, tem aquela famosa foto dele segurando ali a amostra, né, do que seria armas químicas do Iraque. Ele foi para o túmulo com essa pecha, com a pecha de mentiroso. Então é complicado. Eu acho que o que nós estamos vendo aí é a desagregação completa do direito internacional, né? Eu não vou dizer para você que o Irã está certo, não vou colocar isso para você. Mas os Estados Unidos não pode atacar quem ele quer também à margem do Conselho de Segurança da ONU. Então é muito complicado toda essa história, né? Eu acho que a ONU ela já viveu uma crise de credibilidade desde essa questão de 2003 que eu falei para você. E agora isso só vai se agravar, né? Exatamente isso. Sobre as narrativas que vão sendo geradas, aí o país vai lá, ataca. Eu até destaquei no Fast News de hoje que
O nosso país foi vítima dessas narrativas por parte da Argentina, quando houve ali a criação da usina nuclear em Angra dos Reis. Então, quando começou a se aventar, na verdade, e aí dizendo que, olha, o Brasil pode estar fazendo também enriquecimento de urânio e com a possibilidade da criação de uma arma nuclear. Então, essas narrativas vão ganhando força e pode abrir precedentes para que a gente veja ataques caso realmente o país não tenha nenhuma evidência sobre o que de fato está sendo feito, né? Não é só isso. Você tem que lembrar uma coisa, David. Nós temos um ativo internacional que interessa para todo mundo, que é a região amazônica. Vamos supor que o dia de amanhã se cria uma narrativa, e já se tentou na ONU, dia 13 de dezembro de 2021, se cria uma narrativa de que o Brasil não sabe cuidar das suas florestas, o Brasil está maltratando a Amazônia e que isso ameaça o clima internacional, a estabilidade dos países. E aí se criou a narrativa, se vendeu a narrativa, alguém vem aqui falando, não, vamos atacar, vamos tomar a Amazônia, isso pode acontecer. A gente tem que trabalhar essas projeções de futuro, de um futuro incerto que nós estamos criando aqui, que a ordem jurídica não tem mais validade nenhuma. Isso hoje está acontecendo no Oriente Médio. Nada impede que o dia de amanhã aconteça aqui, porque nós temos que lembrar uma coisa. Se hoje o grande ativo econômico, né, a grande luta por petróleo, a gente já está fazendo uma transição que essa luta já não vai ser tanto por petróleo, e mais por terras raras. E o Brasil é grande detentor desses tipos de minerais, né? Não, e não existe um presidente do mundo, né, para estabelecer aquilo que será feito. Aí é o poder bélico que manda, né? Exatamente. Não, nós voltamos ali da selva, né? A verdade é essa, a gente voltou... sabe o que acontece? A verdade, David, que a ONU em 80 anos, ela se mostrou um fracasso completo. Ela não conseguiu impedir nenhuma guerra e ela foi responsável por uma das maiores guerras do século XX, que foi a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi chancelada pela Organização das Nações Unidas. Então, assim, é uma entidade que ela é bastante questionada hoje em dia e talvez você esteja presenciando aí o começo do fim da ONU. Vai se questionar muito a atitude do Conselho de Segurança nesses últimos dias. Não apenas a atitude, mas as decorrências do mesmo, né? Pois é, a gente vê com imagens ao vivo, então, diversas nações reunidas ali no entorno da mesa que é oval, para que todos possam se entreolhar, mas a resolução dos conflitos a gente não vê avanço nenhum. Até sobre a guerra que a gente citou aqui ao longo do Fast News, entre Rússia e Ucrânia, que já vai completar 4 anos, caminhando para 4 anos de conflito. Até agora, nenhuma tratativa em relação à ONU realmente teve êxito, né, para que os países se entendessem, e essa escalada toda. E ainda a gente vê as narrativas sendo geradas, como, por exemplo, o Putin, né, falando que, olha, o receio de que haja uma terceira guerra mundial, sendo que ele mesmo está em guerra com a Ucrânia. Então, de que forma que a gente pode interpretar tudo isso, né? O que é interessante, David, é o seguinte, quando porque tem sempre dois lados, Rússia e Ucrânia você tem dois lados, Israel e Irã você tem dois lados, por aí vai. E os lados, eles não entendem, cada lado defende a solução de força, mas são casos homólogos. Se você olhar a alegação de um e de outro, são as mesmas alegações. Busca de segurança, estado de sobrevivência, uma questão de existencial, todo mundo alega a mesma coisa. Então, o que a gente vê, na verdade, é a falência das relações internacionais, né? Nós estamos numa situação assim, acho que nós estamos chegando no fundo do poço, né? Essa que é a verdade. Em relação também às guerras, a gente vê uma grande diferença do passado, né, como a Segunda Guerra Mundial, para hoje. Apesar de algumas armas ainda em utilização nos conflitos que a gente vê mais recentes, só que avançou bastante com o uso de drones, de tecnologia. Antes as incursões eram por terra, aviões que não eram tão sofisticados, e passou... esses conflitos, a gente vê um avanço em relação à tecnologia, só que civis ainda são atingidos também. É importante a gente frisar isso. E aí ficam esses ataques também sobre os crimes de guerra. Quando um país também comete um crime de guerra, nada acontece com ele, né? Nenhuma punição estabelecida. Não sei que seja um país pequeno. Se for um país pequeno, como a Sérvia, Guiné, Libéria, esses cantos aí, ele é atingido. Mas se for um país grande, não. Mas você quer ver uma coisa interessante? A guerra ela avançou tanto que hoje em dia a câmera de TV do teu prédio, David, pode ser uma arma de guerra.
Porque se diz que os iranianos conseguiram hackear algumas câmeras de vigilância em Israel e eles conseguem mensurar alguns resultados de ataque de mísseis com base nessas câmeras. Eu não sei até que ponto que é verdade e qual é a extensão dessa penetração de hackeamento aí nos sistemas de segurança israelenses. Mas você vê a que ponto que as guerras chegaram hoje em dia, né? E, por exemplo, você pega 20, 30 anos atrás, você queria um soldado, né, que tivesse uma boa forma física, etc. Hoje você continua buscando isso, mas aquele jovem nerd que é grande operador de drone, ele tem habilidade de operação de drone, ele tem a sua serventia para os exércitos modernos, né? Você vê como as coisas mudaram em 30 anos. Mais do que a pessoa realmente que tem um porte físico, vamos dizer assim, mais favorável a uma ação de enfrentamento, né? Porque realmente a tecnologia tem ganhado cada vez mais força em relação aos serviços de inteligência das Forças Armadas dos diferentes países. Então, tem avançado cada vez mais. Só que o que não avança realmente é um diálogo melhor para que a gente pudesse ver uma resolução de conflitos de forma mais harmônica, né? Olha, não vamos entrar em conflito, vamos sentar à mesa e vamos tratar aqui sobre as nossas questões, as nossas diferenças e dessa maneira a gente poder dialogar e não entrar no conflito, mas não tem acontecido isso. A gente tem visto, pelo contrário, avanços em relação a essas narrativas que vão sendo geradas, né? Sim, é a humanidade, né? A nossa moralidade, ela sempre foi bastante questionável, né? Só que essas tecnologias agora, elas potencializam muito a nossa capacidade de fazer destruição. Você vê esse caso do drone que eu falei para você. Você pega um adolescente hoje, ele tem condição de operar 3, 4 drones ao mesmo tempo. Outra coisa, você pega um soldado de infantaria, quantas missões ele vai cumprir num dia? Mas o drone não. Ele cumpre quantas missões forem necessárias. Você perdeu um drone, você já decola outro e dá sequência à missão. Ou seja, nós temos, na verdade, é uma coisa interessante, porque escreveu um negócio, quando teve a Guerra do Vietnã, acabou 50 anos atrás, a Guerra do Vietnã foi uma guerra em que o poderio industrial não tinha validade. O poderio industrial americano ele não foi suficiente para mudar a condução dos resultados da guerra. Hoje não, hoje o poderio industrial é muito importante. Qual é o maior sofrimento da Ucrânia? Ela quase não tem uma indústria bélica. A indústria bélica dela foi depauperada depois do golpe de 2014. E ao passo que a Rússia tem uma indústria bélica enorme e tem o apoio da China também. Então, assim, o mundo que está vindo, que está se desenhando, o cenário militar que está se desenhando, ele vai ter que estar calcado numa estrutura industrial bastante robusta e com toda uma cadeia logística independente, que é o caso da China. A China produz tudo que ela precisa. Ela mesma extrai as terras raras, ela refina, ela transforma equipamentos, etc. Outros países já não têm tanto essa facilidade. Os próprios Estados Unidos estão enfrentando bastante dificuldades com relação a isso, David. Acompanhando todos os detalhes, inclusive nesse momento a gente observa imagens da reunião da ONU que está sendo realizada neste domingo, na tentativa de resolução do conflito. O representante iraniano falando, o Luca Bassani, nosso correspondente internacional, está acompanhando todos os detalhes, vai trazer de forma resumida, então, quais são as solicitações dele após esse ataque dos Estados Unidos às bases nucleares no Irã. Eles que já disseram, já se manifestaram, os iranianos, de que vão revidar a esse ataque, promovendo contra-ofensiva tanto a bases militares dos Estados Unidos, como também vai continuar com os ataques em Israel. E a gente vê essa escalada da violência e agora o representante iraniano se manifestando sobre aquilo que ele deseja por parte dos países envolvidos no conflito de Israel e Estados Unidos, quais são as reivindicações que ele pretende promover para tentar colocar fim a toda essa tensão envolvendo os dois países, tanto os Estados Unidos como também Israel. O Luca Bassani acompanha, o nosso correspondente internacional na Europa, todos os detalhes sobre essa reunião da ONU, vai estar daqui a pouquinho com a gente aqui falando sobre quais foram
as tratativas e até mesmo as reivindicações relacionadas a esse conflito. Uma informação também que acabou de sair é que as forças israelenses disseram que aproximadamente 20 caças realizaram ataques de inteligência utilizando mais de 30 munições contra alvos militares no Irã. E é óbvio também que durante essa reunião da ONU, esse representante ele vai recebendo as informações e as tratativas elas vão ganhando cada vez mais força, né? Ou seja, as reivindicações. Agora todos estão sentados à mesa e muito provavelmente a expectativa é de que não haja nenhuma resolução quanto a esse conflito, porque todos colocam ali as suas observações, dizendo, olha, eu quero isso, aquilo, mas, de fato, né, cada um tem os seus próprios interesses. E estabelecer um diálogo e, dessa forma, chegar a um consenso é pouco provável que haja isso em relação a essa reunião da ONU, mas claro que as cartas são colocadas à mesa e a expectativa, então, é que a gente tenha, daqui a pouquinho, sobre o que está dizendo, né, o porta-voz do Irã em relação a essa reunião da ONU. O Luca Bassani já está se conectando com a gente para trazer os detalhes, ele que nesse momento acompanha a fala do líder iraniano para que possa estabelecer um diálogo. Só que os iranianos, a gente trouxe ao longo da programação aqui no Fast News, ficaram bastante irritados com os Estados Unidos, com esse ataque, né? Já que eles não esperavam, foi de forma realmente para surpreender essas bases nucleares que foram atacadas pelos Estados Unidos e disseram que vão revidar. Farinazo, você acredita que realmente, assim, com todas as cartas colocadas à mesa, com todas as reivindicações de todos os lados nessa reunião da ONU, algo, pelo menos, que cesse de maneira temporária esses ataques, pode haver uma possibilidade de trégua, uma bandeira de paz ali, mesmo que de forma, vamos dizer assim, sem uma grande extensão, mas pelo menos de um pouco período, um curto período, para que haja um período de trégua em relação a esse conflito, ou não necessariamente? Olha, David, eu acho que vai depender muito da posição de Rússia e China. A gente já sabe que os outros 3 membros do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Reino Unido e França, vão ter uma posição parecida, né? Agora, eu não sei como é que a situação, esses 2 outros países vão decidir. Você tem que olhar uma coisa. Vamos supor que as tensões se agravem, o Irã fecha o Estreito de Hormuz. O grande prejudicado são os chineses, né? Os chineses seriam bastante prejudicados nessa história aí. No caso da Rússia, não, ela ganha. Se o preço do petróleo disparar, a Rússia é grande exportadora de petróleo, vai ganhar muito dinheiro. Então é difícil saber como é que as coisas vão continuar. A gente tem que olhar um negócio, né, que é muito importante que ninguém está vendo. É o que eu falei para você, está todo mundo olhando a estrela da morte, né, destruiu o projeto nuclear iraniano. Só que se o regime de Teherã permanecer, sobreviver, o Irã ganhou. A verdade é essa. Para a Rússia e para a China, não importa tanto o projeto nuclear iraniano, isso é descartável. O que importa é a sobrevivência do regime, não? Então, essa é a grande incógnita, é difícil saber. A gente tem que focar sempre nos interesses. O interesse de Rússia e China é a manutenção do regime, o interesse ocidental é derrubar. É exatamente isso. Dali para frente. É exatamente isso, né? Porque realmente a China é parceiro comercial do Irã, mas a probabilidade de se envolver nisso, com diferentes analistas que a gente já ouviu ao longo da programação, ao longo dos dias, né? Que a gente está retratando aí esse conflito entre Irã e Israel e agora nesse segundo momento com a inserção também dos Estados Unidos atuando, é de que China, existe pouca possibilidade de se envolver. A Rússia tem um poder também nuclear, mas já está em guerra também com a Ucrânia e já está enfraquecida em relação a questões financeiras, né, diante de toda essa situação envolvendo a guerra que eles já travaram há quase 4 anos. Então, as chances de outros países se envolverem, alguns analistas consideram muito remota, apesar da Rússia também ter uma ligação muito forte com o Irã. Uma relação essa que é mais velada do que a relação dos Estados Unidos com Israel, porque são parceiros realmente declarados para todo o mundo.
Agora resta saber quais são as reivindicações em relação a uma possibilidade de cessar fogo temporária, algo desse gênero, né, Farinazo? Mas aí que tá, né, David? Você vê como é que a situação é complicada. O Putin, agora, essa semana mesmo, deu uma declaração aí que quase 10% da população de Israel fala russo. É uma verdade. A influência da Rússia em Israel e vice-versa é enorme. Só para você ter uma base, o pessoal não acha que as nações têm amizades, né? Não, a Rússia é amiguinha do Irã, inimiga de Israel. Não é nada disso. A Rússia salvou Israel anos atrás, porque ela não forneceu armamentos avançados para o governo sírio. Ela vendeu equipamento de ponta para o governo da Síria e não deixava usar. Ela não deixava os sírios usarem equipamento de ponta contra os israelenses. Em 2018, houve um caso bastante suspeito que o avião russo de reconhecimento foi derrubado, acho que com uns 20 tripulantes a bordo, foi derrubado pelos sírios, mas por causa de uma manobra de Israel. E a coisa não passou disso, a Rússia só fez protestos formais e seguiu com o jogo. Então, quem acha que no Oriente Médio as coisas são simples, olha, a Rússia vai ficar do lado do Irã, a coisa é muito mais complexa, visto esse ponto. Quanto aos chineses, eu acho assim, a China ela não vai fazer estardalhaço. Se ela achar que deve ajudar o Irã em virtude dos seus interesses estarem em risco, ela vai fazê-lo, mas a hora que a gente perceber que a China está fazendo, já não tem mais nada que possa ser mudado. Eu acho que a maneira... Então, assim, só para arrematar para você, é um cenário muito nebuloso, difícil saber para que lado cada um vai. Pois é, o Luca Bassani, nosso correspondente internacional, está acompanhando a fala. Ele acabou de me mandar aqui em relação, né, ao pronunciamento do representante do Irã sobre essa reunião, as reivindicações. No primeiro momento que o Luca pôde destacar para a gente, segundo o líder iraniano, o impacto, a natureza, a escala da resposta proporcional do Irã aos ataques dos Estados Unidos serão decididos por suas forças armadas. Todas as alegações dos Estados Unidos contra o Irã são infundamentadas, sem base legal e com motivação política. Pelo menos isso é o que o Luca Bassani destacou para a gente aqui por meio, né, da interpretação que foi feita, da tradução, aliás, dessa fala do líder iraniano que participa nesse momento da reunião na sede da ONU, justamente para que eles possam avançar em relação às tratativas. Mas é como já previsto, né, de que ele fosse condenar os Estados Unidos a essa ofensiva contra as bases nucleares, dizendo então que serão decididos por forças armadas, ou seja, eles vão revidar e não há uma possibilidade então, pela sinalização dessas falas que estão sendo trazidas pelo líder iraniano, de que eles vão realmente tentar chegar a um acordo. Eles vão fazer esse revide tanto aos Estados Unidos como também contra Israel. Israel, que a gente acabou de dizer também, fez mais uma nova operação com 30 caças, 20 caças no Irã, arremessando, né, cerca de 30 munições, mísseis que atingiram o território iraniano. Então, realmente a gente vê avançando cada vez mais a guerra. Em paralelo a isso, está sendo realizada essa reunião na ONU, onde o líder iraniano também disse que todas as alegações dos Estados Unidos contra o Irã são infundamentadas, ou seja, não tem base alguma, sem legalidade e também tem uma motivação política. Farinazo, que segue aqui com a gente no Fast News, de que forma que a gente pode interpretar essas falas trazidas, então, pelo líder iraniano? Olha, eu coloco assim, David, o Irã, ele quer formalizar toda a questão, porque se você olhar bem nesse ponto, né, a situação do Irã vai ser apresentada na ONU como vítima. Essa que é a verdade, porque os Estados Unidos atacou sem nenhuma comunicação da ONU, sem nenhuma aprovação do Conselho de Segurança, que ele não conseguiria de forma alguma. Então isso deixa os Estados Unidos numa situação muito complicada. Como a ONU não vai fazer nada, que acaba ficando com a bomba no colo é a própria ONU, né? É uma coisa assim, é só uma formalidade. Isso daí eu não acho que isso vai resolver nada, eu não acho que isso vai mudar nada, sabe? Eu penso assim, é o que eu falei para você. Onde está o centro de gravidade dessa história? Os Estados Unidos querem destruir o programa nuclear iraniano. Tá bom, vamos supor que tenha conseguido. Isso vai mudar a situação de Israel sendo bombardeado?
Olha, é pouco possível. Né? O mais provável é que os Estados Unidos precise entrar numa guerra total contra o Irã, um país de 1.600.000 quilômetros quadrados, para achar todos os lançadores móveis iranianos que podem ser movimentados pelo país inteiro. E que esses lançadores estão atacando Israel. Então é difícil a situação. A gente assim, cravar alguma tendência nisso é muito difícil. Eu não acredito que dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU vai sair algo de produtivo, não. A não ser que haja consenso entre China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França, né? Mas é difícil, porque você tem que lembrar que no caso de Gaza, nunca houve consenso entre os 5 países. Então, eu estou bem pessimista com relação a tudo isso.